A formação dos Estados Nacionais é o assunto de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Bom, o tema de hoje é a formação do Estado moderno. Mas antes de mais nada, temos que ter em mente que este fenômeno, o Estado moderno, ele não é um fenômeno que ocorre de maneira linear, de maneira coesa, uniforme. Por quê? Porque eu tenho países que se centralizam na Baixa Idade Média, século XIII, século XIV, e vão se formar outros países apenas no século XIX, como o caso da Itália e da Alemanha. Bom, vamos começar, primeiramente, com um conceito. Quais são as características de um Estado moderno? O que significa ser um Estado moderno? Primeiro ponto, é um poder centralizado, ou seja, os nobres perdem poder e agora o poder passa a ser exercido por um único rei. Esse rei passa a ter controle de todo um território e vários súditos, vários nobres submetidos a ele. Uma outra característica é a padronização de pesos, moedas e medidas. Veja bem, antes, devido à fragmentação política e territorial, cada feudo adotava um modelo de peso, de moeda e de medida. Agora não. Agora eu passo a ter, dentro de um território de um monarca nacional, passa a ter uma uniformidade, uma única moeda, no caso poderia ser o ouro, peso, no caso padrão de peso e de medidas. Ele também criará um corpo administrativo, funcionários públicos, com o objetivo de fiscalizar as obras do rei ou a arrecadação de impostos, e um policiamento, uma guarda constante, com o papel de ficar policiando, ficar pronta para conter pequenas revoltas. E noção de território, que seria basicamente eu ter noção aonde começa e onde termina meu reino, ok? Ou seja, a minha influência. Bom, agora vamos para o contexto da Idade Média. Como é que era essa Idade Média antes de ser centralizada? Feudos. Bom, imagine toda a Europa, como nós conhecemos hoje, só que toda ela sem as fronteiras que hoje nós conhecemos e como se fossem diversas fazendas, diversos sítios. Então, era um poder fragmentado e descentralizado. Automaticamente, isso dificulta o quê? O comércio para a burguesia. Porque toda vez que eu, burguês, precisasse atravessar um feudo para fazer um comércio mais adiante, cada feudo que eu passava é mais um imposto. Automaticamente vai encarecer o meu produto. Ou seja, esse sistema feudal dificulta a burguesia, pois aumenta os impostos e dificulta a comercialização devido à falta de uniformidade de pesos, medidas e moedas. Agora, a aliança rei e burguesia, como é que ela vai se dar e por que ela vai ocorrer? Primeiramente, eu, o rei, pretendente a ser um monarca nacional, eu ficava incomodado com o grande poder que os senhores feudais tinham. Esse poder era uma afronta a mim, e eu querendo ser um monarca poderoso. Do outro lado, tem a burguesia, que devido ao sistema feudal, esse sistema dificultava muito o comércio da burguesia. Então, eu tenho dois grupos insatisfeitos com a nobreza. Quando a coisa muda de cenário, quando a coisa se modifica, bom, a burguesia pensa, bom, eu tenho dinheiro, então, o rei, que tal se eu te der o dinheiro para você financiar seus exércitos, você vencerá a nobreza, e que tal você, em toda a sua área que você dominar, você botar um único padrão de peso, moeda e medida? Que tal você acabar com esse monte de impostos? Ou seja, que você facilite para mim a minha atividade comercial. Bom, pessoal, vamos agora à exemplificação da formação das monarquias nacionais. A primeira delas é Portugal. Bom, tudo se inicia lá no século XI, quando o rei de Castela
do território conhecido como Condado Portucalense ao Dom Henrique de Borgonha, devido à sua participação na expulsão dos muçulmanos que habitavam o sul da Península Ibérica. Posteriormente, Dom Henrique, Dom Afonso Henriques e mais adiante Dom João de Avis, que após a Revolução de Avis irá proclamar a independência de Portugal, isso em 1385. Bom, o outro evento é a formação da Espanha. Bom, inicialmente eram 4 reinos: Navarra, Leão, Castela e Aragão. Todos separados, mas não conseguiam vencer e expulsar os muçulmanos que habitavam o sul de seu território, no caso a região de Granada. Mas, com o passar do tempo, esses 4 reinos foram se unificando até restarem o reino de Castela e Aragão. Quando esses 2 reis de Castela e Aragão se casam, formam a Espanha. Unidos, vão conseguir expulsar os muçulmanos do sul de seu território. No caso da França, eu tenho uma formação que ela é mais, digamos assim, mais lenta. Eu vou ter diversas dinastias que a longo prazo vão conseguir unificar, vão conseguir centralizar e tornar forte a França. Então, tanto as dinastias Capetinga, Valois e Bourbon, todas elas, a longo prazo, vão contribuir com os seus reis, desde Filipe II, Luís IX, Filipe IV ou Filipe o Belo, e por último, Carlos VII dos Bourbon, que irá centralizar e concluir a centralização da França. Todos eles irão contribuir com conquista de terras, padronização de pesos, moedas, medidas, criação de exércitos, impostos e enfraquecimento dos nobres. Tudo isso, a longo prazo, irá formar a França. E por último, a Inglaterra. A Inglaterra tem seu processo de centralização, digamos assim, já concluído com Henrique II, lá no século XII, mas devido a alguns problemas, não vai ser uma centralização, digamos assim, totalmente consolidada, ou já assim, estável. A coisa piora quando o seu sucessor, Ricardo Coração de Leão, ficar muito ausente para lutar nas cruzadas e o constante aumento de impostos sobre os nobres, o que irá acarretar uma série de problemas para seus sucessores, em que irá desembocar em João Sem Terras, que será forçado a assinar a Carta Magna, que, digamos assim, seria na prática o embrião, o germezinho do parlamento, que inicialmente era o Grande Conselho. Essa Carta Magna, na prática, fazia o quê? Limitava os poderes do rei. Isso, a longo prazo, vamos ter uma competição entre a Inglaterra, que por vezes é estável e instável, que será controlada ou não, em alguns momentos, pelo parlamento. Ok, gente? Bom, essa é a aula de hoje sobre a formação dos Estados Nacionais, ok? Então, gente, obrigado, valeu!